Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né, ao meu canal. Eu chamo-me Osvaldo Chingor, né, sou estudante ah, do curso de Engenharia Agrícola. Né, e como podem ver, este é o meu campo em que tenho aplicado aquele conhecimento que os docentes, tanto como os outros, me transmitem na sala de aula e eu coloco em prática, como podem ver todos aqui na imagem. Então, este é o meu campo de produção, em que aqui eu tenho várias culturas, né, que está mais ligado na área agrícola de hortícolas, ok? E hoje, hoje existem várias informações que falam sobre a sustentabilidade, né? A sustentabilidade que visa, né, preservar o meio ambiente, a biodiversidade, o ecossistema e tanto como as outras coisas existentes na natureza. E olharmos no desenvolvimento sustentável, né, é fazermos o nosso máximo para fazermos o bom uso daqueles recursos que existem para a geração futura, certo? E hoje, visto de que estamos numa época muito quente, em que o sol, por exemplo, hoje é uma sexta-feira e aqui em Chimoio, né, a temperatura está por aí em torno de 30 a 32 graus Celsius, está muito quente. A evapotranspiração, a perda de água por evapotranspiração, né, é muito alta. Quando falo de evapotranspiração, estou a me referir a a evaporação da água no solo e a evaporação da água, né, a água que a evaporação, ou seja, a água que as plantas elas perdem, né? E isso acaba criando um certo estresse nas plantas e dificulta a absorção de água, tanto como nutrientes na planta, e a planta fica estressada. E por a planta ficar estressada, isso vai dificultar o seu desempenho ou o seu bom desenvolvimento e um aproveitamento bom. E como eu disse no início, quando estamos a falar da sustentabilidade, nós estamos a olhar, né, nos recursos existentes, né? Se calhar podemos falar de não contaminação do solo, entre outros fatores. E por eu analisar, né, a altas temperaturas, eu optei por pensar numa ideia, né, essa ideia em que visa, né, poder proteger a camada superficial do solo para permitir com que, com que para permitir com que as minhas plantas possam desenvolver, possam ter um desempenho eficiente. E nesse caso, eu optei por usar a matéria vegetal. Né? Como podem ver, aqui tenho essa palha, esse capim, né? Tenho esse capim em que eu estou a levar de uma parte que eu fiz a limpeza e em vez de eu queimar, né? Visto de que muitas famílias, muitos agricultores hoje eles optam em queimar esse capim ou matéria vegetal. Mas o conselho que eu dou é não queime. Não queime por quê? Porque quando nós queimamos, estamos a queimar matéria orgânica. Tudo aquilo que esses infestantes, esse capim aproveitou no solo, naquela campanha, nós estamos a queimar. Por isso que vamos evitar fazer queimadas ou queimar o nosso campo após a limpeza. Mas o que nós podemos fazer? Podemos incorporar no solo, além de incorporar, nós podemos usar a mesma matéria vegetal, como podem ver, para eu poder cobrir a parte superficial do solo, para manter a umidade, reduzir a população de infestantes, permitir com que o adubo que eu vou aplicar aqui não se perca por evaporação, ok? E como podem ver, vou vos mostrar como no início, como podem ver no campo, que basicamente a camada está nua, está encoberta. Mas depois eu vou fazer a parte, vou fazer agora, vou demonstrar como que vou fazer isso. Como podem ver, o milho ainda está pequeno, mas daqui a dias o milho vai desenvolver em bom estado.
Não, vou levar, vou fazer isso. Vou colocar em volta da planta. Vou colocar em volta da planta. Então, há um detalhe interessante, pessoal. Devem permitir com que o solo esteja, no mínimo, úmido. Porque se o solo não estiver úmido, temos micro-organismos que vivem no solo e eles podem acabar por decompositando, né, essa matéria vegetal e depois ela pode não durar muito tempo. Né? Isso é importante garantir uma rega constante. Quando falo de uma rega constante, não significa que temos que regar todos os dias, né? Claro que não. Mas o intervalo de rega não pode ser muito longo. Depois é importante sempre tentar ver no nosso solo se o solo em si está úmido ou está seco. Ou apenas eu posso estabelecer um limite. De 2 em 2 dias eu vou regar. Mas já que estou a lidar com a cultura de milho, não vai ser necessariamente preciso poder regar constantemente, ok? Olá pessoal, muito bem, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de partilhar e agricultura sustentável é vida. Vamos a isso.